Pode ir? Então nós vamos dar início à oitiva da testemunha Rony Peterson Faria da Silva, já qualificado no termo de oitiva de constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02/2022, instaurada pela Resolução 02/2022. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito 02/2022, que tem como objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em possível desvirtuamento do processo seletivo, edital 01/2022, publicado na edição número 1654, de 14 de janeiro de 2022, no Diário Oficial Eletrônico do município de Itápolis, para apuração de burla ao concurso público, recrutando funcionários por meio da Santa Casa Local para prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais, que constam da Lei 4.320 de 1964, e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal, previsto na Lei 2.675/2010. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução 02/2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Tenho. Senhor Rony, o senhor foi requisitado a prestar o depoimento porque a doutora Daniele, advogada da Santa Casa, citou a conversa teve com o doutor e anexou, juntou como prova um áudio dessa conversa. Por isso, agora, nós vamos colocá-lo na íntegra para o doutor ter ciência desse áudio e depois abriremos para as considerações e aos questionamentos, se necessário. Rony, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou do jurídico aqui da Santa Casa de Itápolis e eu tô com algumas dúvidas em relação aos procedimentos que nós estamos tomando aqui. Eu queria ver se eu poderia me aconselhar ou tirar essas dúvidas com você. Se eu conseguir te ajudar... Eu acredito que você tenha bem um conhecimento técnico preciso para me ajudar, viu? Tenho certeza. Deixa eu só fazer uma breve explanação. Só para eu me contextualizar, é do jurídico da Santa Casa de Itápolis. Exato, isso. Tá. Olha, a nossa Santa Casa, não sei se você tem esse conhecimento, ela está sob intervenção municipal há 14 anos. Nós estamos indo para 15 anos sob intervenção municipal aqui, né? Nós estamos já tivemos vários apontamentos daí, né, para retirar realizar a desintervenção, e entendemos que já passou da hora disso acontecer. Nós temos um plano aqui para desintervenção e tudo mais, só que nós estamos firmando um contrato de fomento, um termo de fomento com o município, que apesar de nós recebermos verba do município devido à subvenção municipal, tendo lei, plano de trabalho tudo pré-aprovado, nós resolvemos firmar uma contratualização com o município de prestação de serviço de saúde de forma subsidiária, com base no artigo 199 da Constituição, a Lei 13.019, enfim. E a nossa preocupação é que, assim, seria até permitida essa modalidade de ingresso da Santa Casa por ser uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica, só que a gente está sob intervenção. Então, o que nos chamou a atenção e o que ligou o nosso alerta é: será que sofreríamos por parte do Tribunal de Contas algum apontamento por esse motivo? Nós temos, assim, só reforçando que nós temos um plano de trabalho aprovado que discrimina toda a prestação de serviço que vai ser elaborada. As contratações dessas pessoas que trabalhariam na rede pública municipal vão ser contratados mediante processo seletivo, com publicidade, prova objetiva e tudo mais. Só que a gente já recebe verba do município, mas dessa vez a gente empregaria pessoas contratadas pela Santa Casa para desenvolver as atividades no município, na rede pública.
Eu queria ver o que o Tribunal de Contas entende quanto a isso. Só para eu entender, vocês já têm um convênio firmado, né? Sim, nós já temos a subvenção, a lei de subvenção aprovada desde dezembro. Enfim, na verdade são 14 anos que nós recebemos subvenção. Esse ano foi aprovado um plano de trabalho mais bem elaborado, mais completo, né, do qual prevê essas contratações pela Santa Casa para prestar o serviço na rede pública mediante a contratualização de um termo de fomento, todo pré-estruturado, discricionado, tudo certinho. Mas eu queria um respaldo, ou pelo menos qual é o entendimento de vocês em relação a isso? Entendi. Até o momento eles estavam recebendo repasse da prefeitura via subvenção. Nós continuamos recebendo. Nós não tiramos a intervenção ainda. E agora vocês estão querendo firmar um termo de fomento para contratualizar serviços e nisso vai ter um acréscimo de... Na verdade não tem acréscimo na subvenção repassada. Já está prevista no plano orçamentário aprovado pela Câmara e pela lei, né, promulgado pela lei. Então não vai ter nenhum tipo de acréscimo. Ainda tomamos o cuidado de fazer esse termo de fomento para justificar a aplicabilidade do recurso público para fins de prestação de contas, inclusive para o Tribunal de Contas. Entendi. Porque eu realmente nunca peguei um processo aí de dados, não sei que pé que tá. Você falou que já tinha alguns apontamentos. Tem vários. A questão da subvenção, normalmente esses apontamentos de terceiro setor é muito voltado ao plano de trabalho mesmo, né? Uhum. E a lei não proíbe, né? Mas o tipo de ajuste que vocês estão firmando, no caso da saúde, não seria obrigatório, mas também a lei não proíbe. E eu desconheço alguma jurisprudência do tribunal nesse sentido, de que não poderia ser firmado. Na realidade, o repasse, quanto mais bem formalizado, melhor, né, para verificação da prestação de contas. Inclusive, Rony, a gente nunca foi apresentado um plano de trabalho para poder subsidiar a lei de subvenção. Esse foi o primeiro ano que apresentamos um plano de trabalho, discriminando serviço a ser prestado, para vocês conseguirem, quando for fazer a prestação de contas para o tribunal, saber exatamente aonde foi empenhado cada centavo do dinheiro público. Que eu acho que a publicidade e a transparência que nós queremos passar, essa é a grande preocupação aqui. Entendeu? Então, só o que me chamou a atenção, e assim, da diretoria, é que nós estamos sob intervenção. Porém, essa intervenção já dura 14 anos. O dinheiro sempre foi repassado e empenhado na Santa Casa, apesar de não ser bem explícito para vocês. Esse ano vocês vão ter a apreciação desse plano de trabalho que vai seguir, né, vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas, assim como as notas, a prestação de contas e tudo mais. Mas assim, eu procurei e revirei todas as jurisprudências de vocês, eu não encontrei absolutamente nada que vocês apontem como irregular nesse tipo de contratualização. É que eu realmente, por desencargo de consciência, eu tomei a premissa de te ligar para ver se você conhecia algo do tipo. Não, sem problema nenhum. Já fiscalizei Santas Casas que estavam com intervenção e estavam recebendo repasse, só que aí o tipo de ajuste era outro. Normalmente as Santas Casas, assim, eles fazem convênio, né? Isso. A opção pelo termo de fomento, qual seria a justificativa? Eu acho que, na verdade, a gente utilizou o fomento só por utilizar. Poderia ter sido só uma contratualização, um convênio, poderia ser qualquer instrumento jurídico. O que mais assim que nos deixou preocupado, porque a gente teve algumas indicações de vereadores que estaríamos burlando a lei de concurso público, e nós não entendemos dessa forma, entendeu? Porque não é a burla do concurso, né? Nós, como entidade sem fins lucrativos, a gente pode participar da prestação de serviço do município de forma subsidiária. Claro,
Tem que estar prevista a necessidade, o interesse público, o benefício para o município e tudo mais. Nós deixamos bem específicos isso no nosso plano de trabalho, entendeu? Então, é por isso que eu entrei em contato com você, porque não queremos ter, além de apontamentos que o dinheiro está sendo mal empregado, de que a gente burlou o concurso público, por isso que eu... Não, né? A partir do momento que vocês têm um ajuste firmado, aí na nossa prestação de contas a gente vai ver se a Santa Casa tem um regulamento de compras, um regulamento de contratação. Perfeito. Né? Para caracterizar assim, a terceirização de mão de obra, vou dar um exemplo. Tá? A Santa Casa pegou para administrar só os agentes comunitários de saúde, igual a gente já pegou algumas situações, né? Então, quando tem só a contratação de mão de obra envolvida, não tem assim a prestação de serviço como um todo, no caso de vocês aí, vocês acabam que, além da mão de obra, teria todo a questão da saúde envolvida, né? Exato. Disponibilização do local, medicamento, internações, tal, uma prestação de serviço. Sim, inclusive o prédio onde hoje é o nosso pronto-socorro, desde 2012 esse prédio é do município. Ele foi adquirido através de uma desapropriação amigável, né, entre Santa Casa e prefeitura. Então assim, o prédio é público, mas todo o equipamento, material, mão de obra, pessoal é da Santa Casa. Então nós meio que já subsidiamos de forma indireta a prestação de serviço à saúde ao município, né? Há muito tempo dele. A gente conhece os serviços realizados pela Santa Casa, né? Normalmente são imprescindíveis para o município não conseguiria tocar. Vocês vão ter que ter as cautelas de Sim. Muito. E com relação a isso, o que a gente aconselha é já firmar o termo de convênio, pegar as instruções 1 de 2020 do tribunal, que aí vai ter uma sessão lá só falando dos ajustes firmados com o terceiro setor e os tipos de ajuste e a documentação necessária. Tomar cuidado que aí a prestação de contas vai ser mais exigente, vai exigir um plano de trabalho, vai exigir o cumprimento das metas, né? 70% das metas cumpridas e tudo mais. As metas e tal. Com relação a essa questão da mão de obra, é bom sim, se a Santa Casa não tiver um regulamento de compra ou de contratação de pessoal, é bom ter com alguns critérios objetivos, não precisa fazer concurso público, é órgão público que realiza, mas com relação é bom você ter um regulamento próprio. Sim, a gente inclusive, Rony, a gente fez processo seletivo para a contratação desse pessoal. Com prova objetiva, tudo muito pré-estabelecido, publicado. Não, a gente tomou muito cuidado quanto a isso. Então, com relação a isso, não teria problema não. Caso tenha alguma situação que gere alguma dúvida com relação a essa questão que os vereadores levantaram de terceirização aí de mão de obra e tal, de burlar o concurso, coisa que normalmente o que é feito pelas Santas Casas, algumas situações a gente pega assim, mas é igual essa situação que eu peguei para administrar o PSF, assim, só a contratação de pessoal igual a gente tá, não é proibido em si, só que aí o município teria que contabilizar, né? Como outras despesas de pessoal quando fizer o repasse. Entendi. Tem um código de aplicação específico para isso, não é que é proibido, é lógico, né? Aí teria que ter um regulamento de compra, de contratação, porque senão recairia sim. Mas atendendo todas as formalidades de praxe e a legislação, não vejo problema nenhum, não. Desconheço de alguma proibição do tribunal nesse sentido. Perfeito, Rony. Muito obrigado, viu, pela sua atenção e paciência. Tá, joia? Aí na dúvida aí também dá uma olhadinha nas instruções 1 de 2020 que eu acho que vai clareá-la. Perfeito. Já vou, inclusive... Tá em PDF, dá um Ctrl F lá e digita termo de fomento que vai vir, pelo menos as instruções tem um documento que o tribunal exige. Vai servir como um passo a passo, mais ou menos, do que a gente olha quando dá prestação de contas. Perfeito. Obrigada, viu, Rony? Nada, que isso, tchau. Tchau. Boa tarde, bom final de semana. Igualmente, tchau.
Senhor Rony, esse foi o áudio. Eu vou passar a palavra à senhora relatora, a vereadora Juliane, que vai fazer os questionamentos, e também aí vai explicando, e ao final também deixarei um tempo livre para as considerações finais. Tá, João. Rony, obrigada, né, primeiramente, por ter nos atendido aqui nessa CPI. Rony, você reconhece a sua voz mesmo? Você que conversou com a doutora Daniela, você se lembra desse diálogo? Ó, depois que eu escutei o áudio, eu lembrei. Quando tá dando aqui, eu acho que eu vou ter que pegar o Fone de pegar ouvido? porque senão acho que vai ficar dando um microfone. Vocês estão me escutando bem? Então vamos tentar continuar assim. Então, depois que passaram o áudio lá, que eu fiz o requerimento e me passaram o áudio, eu lembrei. Só que eu não lembro direito. Por exemplo, falam que é um processo seletivo de 2022, né? Eu não sei se essa ligação foi em 2022, não sei se vocês têm a data aí de quando foi essa ligação. Porque eu não me recordo e deve ter sido. Aqui no tribunal a gente tem uma política. A gente atende jurisdicionado. Lógico que eu sou um agente da fiscalização do tribunal, né? Deixar bem claro, atendi como um agente da fiscalização. A gente tenta, no medida do possível que eu deixei claro, tentar orientar e essas orientações funcionar como um órgão não só fiscalizador, como orientador dos municípios, né? Mas como eu deixei bem claro no áudio, eu não tinha conhecimento da situação prática do município, nunca fui para Itápolis, nunca fiscalizei Itápolis. E deve ter sido no momento da pandemia, que estava só eu e mais um aqui, porque normalmente aqui a gente tem orientação de passar para quem está fiscalizando o município, né? Então eu devo ter atendido, deve estar só eu aqui e tentei prestar ajuda. Como ficou claro no áudio, não teve, como se diz, autorização nenhuma para gravação, né? Então essa gravação acaba sendo nula como efeito de coisa, mas e também, como ela fala no áudio que eu citei, você vê que a gente tem aqui um padrão ético muito grande, eu citei um exemplo e não citei o município. Mas, pela voz e pela conversa, fui eu mesmo que atendi. Vamos ser mais objetivos. Rony, você considera, assim, essa uma consulta formal ou informal, no caso? Toda consulta por telefone, vocês têm aí a coisa. O tribunal é um órgão muito grande, entendeu? O tribunal, se vocês fizerem uma consulta e quiser uma resposta formal, vocês vão ter que peticionar para o tribunal. O presidente é o único que fala o nome, mas consulta, no nosso regimento interno, vai passar pelo colegiado, entendeu? Porque eu posso, embora eu escutei o áudio e ratifico o que eu falei, no cenário que ela me desenhou, eu não falei nada exorbitante, mas se eu tivesse falado alguma coisa, não tem peso nenhum para a questão do tribunal. Quem fala pelo tribunal é o presidente. Eu sou um dos inúmeros servidores que existe aqui na casa. Tudo o que eu tenho para falar, eu analiso o documento e escrevo em processo. Esse processo passa por chefia, direção e sobe para São Paulo. São Paulo tem os órgãos técnicos lá que vai avaliar o que eu falei junto com a defesa, e aí sim vai passar pelo conselheiro e, dependendo do tipo de processo, pelo colegiado. Então, existe uma estrutura. Então, falar que foi uma consulta não tem peso. A grande questão é a orientação, tá? Orientação. A gente normalmente fala em cima de jurisprudência. Tanto é que quando ela fala que formalizou um termo de fomento, eu mesmo não tendo conhecimento da situação do município, eu falei, mas saúde normalmente não formaliza termo de fomento. Causou até estranheza, mas se eu não me engano, a lei até proíbe para a saúde, tá? Não tenho certeza, mas não é usual, pelo menos não é usual se formar termo de convênio. Normalmente é um termo de convênio ou um contrato de gestão, tá? Rony, então assim, por não ser uma consulta formal, logicamente vocês estão aí para orientar, né, posicionar, mas se ela quisesse uma consulta formal ou o prefeito, eles poderiam protocolar algum documento no Tribunal de Contas, né, formalizando, isso poderia ser feito então para formalizar essa consulta. O tribunal, isso aí é regimental, tá? O tribunal não se manifesta sobre caso concreto.
ele não se manifesta. O tribunal não vai dar um parecer para o caso concreto. Raras exceções eles aceitam, e isso passa pelo plenário do tribunal, e aí, se o tribunal emitir uma decisão, ela vai ter caráter vinculante, tá? Então, vou dar o exemplo das vedações da Lei 176, lá com questão da Covid-19, questão de gasto pessoal. Fizeram uma consulta, como estava tendo reiteradas consultas, o tribunal foi pelo pleno, abriu um processo e soltou um comunicado de forma vinculante, valendo para todos os municípios jurisdicionados, tá? Então, se vocês, se o prefeito aí, ou a advogada, não lembro o nome dela, protocolasse aqui, para ele se manifestar sobre um caso, tinha que ser um caso recorrente, mas isso daí está farto de jurisprudência nesse sentido, tá? Como eu mesmo falei, talvez vocês vão chegar nesse ponto ainda, eu sabendo um pouco do que estava acontecendo, falei, realmente, não é todos os municípios que a gente fiscaliza tem Santa Casa, município bem maior e são funcionários da Santa Casa. Você pode contratar a mão de obra dentro de um serviço, tá? Eu não me aprofundei, até porque, para mim, não era nem bom saber o conteúdo amplo do que vocês estão fiscalizando, que vocês já estão nessa empreitada aí, creio que vocês sabem o dia a dia, a realidade do município, vocês vão conseguir criar um juízo de valor e chegar num veredito bem mais fidedigno. E eu falei, eu vou me ater à minha conversa com a advogada lá, esqueci o nome, tá? Daniele? Só para eu não... a Daniele. Então, o que ela me questiona? Ela me questiona fala que a Santa Casa está em intervenção. Eu desconheço a realidade do município, que eles formaram termo de convênio. Eu falei, nossa, termo de fomento e tal. Eu falei, depois de um bom tempo firmando só subvenção, por que a gente prega você fazer um ajuste? Porque o ajuste tem metas, tem objetivos, tem cronograma a ser cumprido, né? Normalmente a subvenção, você só vai lá, através da lei, autoriza o repasse e fica bem mais difícil para a gente fiscalizar, por exemplo, né? A partir do momento que você firma um ajuste, que você tem que fazer um plano de trabalho, cumprir meta, pagar em cima das metas, beleza. Na minha imagem, no desenho que ela passou, a prefeitura tinha feito um ajuste, eu vou chamar de ajuste porque tinha firmado um ajuste com a Santa Casa para executar o serviço que a Santa Casa faz em todos os municípios, né? E nisso estava englobada a mão de obra, como eu deixei claro no áudio. Se dentro desse serviço, não sei se foi isso que aconteceu na realidade, tá? Pelo jeito não foi, pelo que os desdobramentos que teve. Não sei por que Cargas d'Água gravou uma conversa totalmente informal, sem autorização. Uma advogada gravar uma conversa sem autorização de um agente de um órgão fiscalizador, eu acho que, no mínimo, causa estranheza. Não estou aqui para fazer juízo de valor, eu sei que vocês vão chegar no veredito correto e vão saber o porquê qual foi o objetivo de ela ter feito esse tipo de situação. Então, vamos dar seguimento. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder, né? Como o Rony, um técnico que poderia ter errado, eu sinceramente falei, mas normalmente a gente sempre fala com as cautelas de praxe, de acordo com a jurisprudência do tribunal, é isso. Eu entendo que é isso, entendeu? Agora, quer saber o que o tribunal entende? Ou pega vários julgados no assunto, ou faz uma consulta formal, só que tem essas formalidades regimentais, né? Perfeito, Rony. Eu, no momento, estou satisfeito, senhor presidente. Ô Rony, você deixou bem claro que você passou as orientações no cenário que foi colocado pela doutora. Se o cenário mostrasse que, fora a subvenção, não existe mais nenhum tipo de ajuste, como você diz assim, entre Santa Casa e município, você entende que a contratação de mão de obra pela Santa Casa para atuar no município teria as mesmas orientações que foram passadas no primeiro cenário? Eu não posso, novamente eu vou reiterar essa questão. Você está inteirado do que está... Eu não sei direito o que está acontecendo no município, tá? A orientação, vou dar um exemplo aqui, não sei se esse é o caso que está acontecendo. Se
a prefeitura usou a Santa Casa como mero intermediário para contratar pessoal, isso, a jurisprudência do tribunal tem um entendimento de que não pode, tá? Agora, esses convênios, essas contratações, coisas de saúde, por exemplo, o Estado usa muito contrato de gestão, com as AME, com as coisas, para tocar isso daí. Tá? Então, é muito difícil vocês chegarem em mim e eu não saber na situação do município, vocês falar para mim opinar que eu posso cair na mesma coisa que foi falado. A gente aqui fala sobre processo. Por exemplo, se esse processo viesse para mim, para eu estudar, primeira coisa, eu ia lá firmar o termo de convênio, de fomento. Eu ia falar, por que termo de fomento? Eu ia lá na lei ver se poderia ou não. Aí eu ia coisar. É diferente de eu responder uma mera consulta, uma troca de ideia, seria uma troca de ideia mesmo, e normalmente é. Agora, imagina a insegurança que a gente fica agora, de tentar conversar, porque isso daí poderia ter implicações para mim. Eu tenho 13 anos de tribunal, estou na 4ª regional, eu tenho um pouco. Imagine pega um agente novo que está em estágio probatório. Entendeu? A insegurança que ele poderia ficar de ser convocado para... Eu tenho 13 anos de tribunal, cara. Nunca fui chamado para falar numa SEI. Entendeu? E ainda, por ela falar que o Zombe gravou uma conversa com a autorização, eu vi a funcionária de vocês, a Grace, quando eu protocolei o áudio, ela mandou, e aí ela me mandou o áudio dela falando... o áudio com gravação, inclusive ela fala que apresentou até no Ministério Público esse áudio, né? Não sei qual foi a intenção dela. Sinceramente, não consigo entender qual a intenção dela. Só que o que eu falei no áudio, dentro do contexto que eu tinha, foi isso. É isso o entendimento que a gente tem aqui, a jurisprudência do tribunal. E aí, vamos pôr, a gente, como é um órgão que instrui, normalmente a gente tem coisas que são relevadas lá, mas quem tem o poder de fazer juízo de valor sobre os apontamentos, não somos nós que instruímos processo aqui na regional, é o pessoal lá da cúpula, eles que julgam, eles que debatem, entendeu? Então você não precisaria ter um plenário. Quantos e quantos julgamentos são por 4-3? Eles não, às vezes, têm voto vencido dentro de coisa, você vai ver vários debates no STF. Então não é uma coisa fixa. A questão da razoabilidade nessa contratação, por isso que eu falo que vocês, com todos os instrumentos, com o processo na mão, sabendo a realidade do município, eu acho que vocês vão ter bem mais condições de avaliar essa situação do que eu, entendeu? Diferentemente se eu tivesse com coisa toda na mão. Eu acho que a situação da Santa Casa aí deve ser estudada, não sei como é que tá, se está sobre intervenção ainda, mas a primeira vez que eu vejo, eu já vi várias intervenções, mas durar 14 anos... Né? Então, são situações que é difícil avaliar. Eu não sei por que a Santa Casa está sobre intervenção há 14 anos. Eu não sei quem foi os profissionais contratados, quais foram a forma que ela contratou. Você sabe, assim, o artigo 37, inciso 2, fala que você tem que fazer concurso público. O inciso 9 fala que você só pode contratar temporariamente sendo bem justificado. Então, para mim, é taxativo. Burlou o inciso 2? Burlou como? Meramente usou a Santa Casa como um terceiro para fazer essa contratação só para não respeitar o princípio do concurso público? Eu acho que isso tem que ser avaliado por vocês. Que vocês estão aí e falar, não, onde está o contexto, onde está o plano de trabalho que engloba a prestação de serviço? Eu não sei os profissionais que foram contratados. Por exemplo, para você fazer um contrato de gestão numa AME, por exemplo, o Estado fecha tudo, mas você tem contratação de médico, você tem contratação de enfermeiro, tem os terceirizados que prestam serviços, entendeu? Tem várias coisas. A política pública em si, você tem várias nuances. A gente não pode tirar a importância dessas entidades para prestar saúde. O Estado, de forma direta... O Estado que eu falo aí, o Estado, os municípios, coisas, não vai conseguir dar conta da saúde. A gente sabe, a saúde, trabalho no tribunal já há algum tempo, é um dos maiores gargalos que a gente tem. É um dos setores mais difíceis de fiscalizar nesse sentido, porque a gente sabe que a saúde custa caro, a partir do momento que a Constituição previu que é um direito de todos, é universal, é difícil, o município tem que prestar com todos os auxílios e tal, então ele tem que recorrer. A própria Constituição prevê que ele pode recorrer, mas recorrer dentro dos limites do interesse público, da legalidade, que é o que vocês, creio que objetivamente,
verificando isso daí, vocês vão chegar numa conclusão e ver bem melhor, assim, o tribunal tem uma jurisprudência vasta sobre isso. Esse exemplo desse município devia estar fresco, por isso que eu até acho que essa ligação é mais antiga, porque eu fui no município onde ele simplesmente contratou, os agentes usou um terceiro, um intermediário para contratar, por exemplo, foi o exemplo que eu usei, né? Agente comunitário de saúde, né? Ele já tinha feito. O apontamento qual saiu? Burla ao concurso público, peguei esse valor que foi gasto, que foi repassado, e incluí no gasto pessoal do município. Era o que eu poderia fazer, entendeu? Normalmente o contexto que a gente pôs aqui. Se esse é o caso de vocês, eu não vou conseguir, cara, com o que eu tenho em mãos, assim, não quero julgar, mas pelo jeito, o cenário que ela me desenhou não era nada. Até porque depois ela veio falar que teve uma gravação que foi autorizada. Pô, já pensou isso aí cair para São Paulo? Que as gravações que estavam sendo feitas o tribunal está sendo gravada, né? Eu até falei para o meu diretor aqui, pedi para participar, até no começo, quando a Grace entrou em contato, falei, eu preciso ver como é que funciona na casa, porque vai que eu tenho que avisar lá para São Paulo. Para mim, aqui chegar até o presidente do tribunal é distante. Mas como a intimação veio no meu nome, como o Rony não citou o tribunal, eu falei, deixa eu esclarecer, porque não devo ter falado nada demais, eu não tinha conhecimento do áudio ainda, mas normalmente a gente segue um rito aqui, né? O primeiro convicção de que a gente não tem poder nenhum e nem coisa de falar em nome do tribunal, né? Mais alguma questão? Rony, não, só para título de esclarecimento, tá? O relatório final da CPI, geralmente, ele é encaminhado para o tribunal, tá? E essa gravação, depois, ela fica disponibilizada no YouTube, tá bom? A gente deixa aqui como ato público da CPI, tá bom? Tá? Eu sinceramente espero... Mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeita, obrigada. Não, Rony, a gente deixa agora aberto para as considerações finais, se assim entender. Não, eu só espero ter colaborado com o objeto da CPI. A gente aqui recebe normalmente essa CPI e ficamos muito satisfeitos quando tem CPI que realmente dá resultado, né? Vocês sabem que o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Legislativo na fiscalização do Executivo. Então, para vocês que estão aí vivendo o dia a dia, sabem os gargalos do município, fazer um trabalho sério, em busca de prestar serviço público de realmente qualidade para a população, e espero realmente que essa CPI atinja os objetivos dela e que sejam responsabilizados quem tem que ser responsabilizado, tá, joia? Espero realmente ter colaborado, precisando, joia? Ô, Rony, a gente que agradece, tá? Você ter aceito essa convocação, ter prestado os esclarecimentos necessários. A gente dá por encerrada, então, a oitiva. Uma boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada, Rony. Tchau, tchau.